Você que está em casa, se você puder, pega esse link, manda para o máximo de pessoas que você conseguir. Manda sem querer lá no grupo do seu condomínio. Vai que cola, vai que Jesus salva alguém, você vai receber esse galardão aí. Nós temos uma galera de Brasil, Portugal, França, Estados Unidos, Moçambique. Gente, vamos aplaudir essa galera que está conosco. Deus abençoe você que está aqui conosco. Manda esse link para mais gente e vamos alcançar as nações da terra. Gente, eu quero ministrar algo que para mim é um fundamento, é um estilo de vida. Eu acho que talvez seja o meu tema mais alto de pregação. Quero falar um pouco de relacionamento pessoal com Jesus. Sabe que no tempo de Moisés, as pessoas queriam terceirizar o relacionamento. Vai lá, Moisés sobe a montanha, consulta Deus, desce, conta para nós o que a gente tem que viver. Numa época muito obscura do romanismo, a gente podia até pagar para as pessoas ser deslocadas do inferno para o céu e coisas assim. Momentos de corrupção na igreja. Mas a verdade é que até hoje, nós acabamos prostituindo certos ministérios. Sabe, às vezes nós vemos um profeta e não conseguimos nos comportar junto dele como se ele fosse um servo de Deus. Dá uma vontade que ele profetize para a gente. Dá uma vontade de estar com o pastor, dá uma vontade... E às vezes nós terceirizamos o nosso relacionamento com o Senhor. Você sabe, nunca o seu lugar secreto vai ser substituído pelo culto. O culto é um lugar que você aprende, o culto é um lugar que você celebra, mas o seu quarto é um lugar que você mantém o seu Deus secreto. No seu quarto, ou você continua esse culto, ou você faz o contrário dele. A verdade é que todo mundo tem uma vida secreta e todo mundo tem um Senhor secreto. Então o tema da minha mensagem são níveis de relacionamento. E você sabe que o Senhor sempre, quando Ele vai fazer uma coisa nova, Ele faz primeiro na nossa mente. Ele deseja que isso desça para o nosso coração, e isso pode acabar expandindo coisas aqui fora. Então, por capacitação, por conhecimento adquirido, eu jamais me tornaria um pastor. Mas quando recebi o batismo com o Espírito Santo, o Senhor foi expandindo minha mente, foi expandindo meu coração, foi expandindo os meus relacionamentos, e era a própria presença do Espírito Santo que me alargava. Então eu não tenho um ministério que foi construído pela minha própria mão, mas um ministério que foi expandido pelo vinho novo de Deus. Agora, o odre velho na Bíblia é aquele irmão e aquela irmã que são os cabeçudos. Eles nunca conseguem viver algo novo. Fazem as mesmas coisas de sempre, numa expectativa de alcançar uma coisa nova. Isso é insanidade. Mas quando nós somos uma pessoa flexível, Carol Dweck fala, se você tem um mindset flexível, isso pode se expandir, mas se o seu mindset é fixo, rígido, vai sofrer muito, você vai ter que ser quebrado. Ainda bem que o nosso Deus é o oleiro, amém? Ele quebra o vaso, por mais duro que seja, e Ele faz um vaso novo. Agora eu gostaria de ser um vaso de borracha, porque eu poderia esticar o quanto Jesus quisesse sem ser quebrado. Eu não sei quantos de vocês gostariam de ter mais flexibilidade, mas repete comigo, o vinho novo pode fazer isso conosco. Então sempre existirá um novo ciclo nos empurrando para frente no cristianismo. Sempre vai ter uma nova season, um novo nível, sempre vai ter uma nova revelação, sempre vai ter. Cristianismo se baseia em amor e relacionamento, contudo, eles são progressivos. Então Deus sempre vai fazer novos odres para vinho novo, amém? Agora eu e você podemos escolher e envelhecermos espiritualmente, porque a Bíblia diz que o vinho velho é melhor. Então nós podemos entrar numa rigidez religiosa de, eu vou lá no meu culto, entrego os meus dízimos, faço as minhas orações, e tá bom, Leandro Barreto, eu só quero isso. Você é muito ganancioso, você quer alcançar as nações através da nossa vida. Esse é o meu desejo, gente, assim, eu não sou um pastor que, estou feliz numa igrejinha, nossa, igrejinha é linda. Sai fora, gente, eu quero alcançar as nações da terra, amém? Agora, o primeiro nível de relacionamento com o Senhor é a multidão. Mateus 13, verso 2, uma grande multidão se juntou ao redor, e Ele entrou no barco, sentou-se e ensinou o povo. Gente, olha que louco, Jesus estava na praia, a multidão começou a pressionar ele chegou para os pescadores e falou, encosta um barco aqui. Ele deu uma andada, foi lá para dentro do barco, sentou no barco, a galera ficou na areia da praia, ele ficou sentado no barco, pregando para a galera.
As pessoas queriam agarrá-lo, as pessoas queriam tocar nele. Sabia que a barra das vestes dele curava. Se ele tocasse, curava. Se ele cuspisse, passasse barro no olho, de qualquer jeito ele curava. Era extasiante estar no lugar onde Jesus estava, e a multidão ia até lá. Só que de verdade a multidão tem um problema. A multidão grita, domingo de Ramos, Hosana, Hosana, Hosana ao rei. E sexta-feira da paixão, crucifica, crucifica. A gente prefere Barrabás. A voz do povo não é a voz de Deus. A voz do Espírito Santo dentro do povo pode ser a voz de Deus, mas o povo tem que dar lugar para o Espírito Santo. É por isso que há um momento de polarização extrema no Brasil. Por quê? Porque tem muitos filósofos, tem muitas ideologias no nosso meio, e isso a Bíblia chama de vãs filosofias. Nós precisamos de homens cheios da palavra de Deus e cheios do Espírito Santo de Deus. Mateus 13:34, Jesus falou todas essas coisas, mas sempre por parábolas. Cara, às vezes a igreja quer ter uma estratégia para alcançar o mundo, e essa estratégia é contrária de Jesus. A gente vai negociando vários princípios da igreja para a gente parecer uma balada, para a gente parecer um bar, para a gente parecer, com o perdão da expressão, uma zona. Tem igreja que não, Jesus só que não vai lá, o Espírito Santo não vai lá, e a palavra de Deus não é pregada lá, o resto rola de tudo. E qual que é a fala? Para alcançar vidas. Mas espera aí, por que Jesus, quando estava no meio da multidão, ele não desenhava, ele falava em parábolas? Para aquele que pensa que entende, não entenda. E para aqueles que são puros de coração, eles possam entender pelo Espírito de revelação. Então Salomão já disse, a glória de Deus é esconder coisas, e a do homem é cavar para procurar. Repete comigo, eu preciso ter mais fome. Eu preciso ter muita fome. Eu preciso ter mais fome de Jesus. Então, terminando o culto, a multidão sempre vai embora. Terminando o culto, a multidão desliga o YouTube. Terminando o culto, alguém fala, cara, onde a gente vai comer? Mas existe um nível mais alto do que ser apenas a multidão. A multidão vai na onde está o hype. Eu vou te falar, gente, eu gosto de umas pegadinhas que entram na igreja e acabam enganando muitos irmãos. Eu gosto até do falso ensino dos hereges, porque o falso ensino dos hereges alcança os falsos irmãos que estão no nosso meio. E sempre acaba tirando do nosso meio o ganancioso, o avarento, aquele que ocultava isso no coração. Agora o ensino verdadeiro, ele me alimenta a ponto de eu falar, peraí, essa palavra aí não está muito de Deus não. Você tem que ser responsável pela vida que Jesus tem entregue para você viver. E responsável de saber se aquilo que nós estamos ensinando como igreja é verdade ou não. E isso tira você do meio da multidão. O segundo nível de relacionamento com Jesus é o envio dos 70. Lucas 10, verso 1, a Bíblia diz assim, depois disso Jesus designou 70, em outras traduções 72, os enviou de 2 em 2, e disse, a colheita é grande, vão e peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores. Versículo 3, vão, eu estou enviando vocês como um cordeiro no meio de lobos. Esse 70 é o primeiro staff de Jesus, é o primeiro voluntariado de Jesus. A multidão não quer, que hora que acaba o culto que eu quero sair fora. Quando você vai embora, gente, sobra todo mundo do voluntariado, que chegou aqui antes de todo mundo e vai embora daqui depois de todo mundo. O que eles entendem? Existe um nível maior para mim. Eu não quero vir na igreja e saber só o que é o meu, mas eu estou começando a me preocupar com o que é dos outros também. E gente, no bom sentido, a gente tem uma malandragem a partir do nível do staff, porque tudo que a gente faz é pensando que você aceite Jesus no final. Tudo que a gente, é segundo as intenções, pastor, na caruda. Tudo que a gente quer é que você se renda a Jesus. Então a gente faz qualquer negócio para você se render a Jesus. Quem é esse? Os 70. E olha que interessante, quando os 70 voltam da missão, Lucas 10, verso 17, os 70 voltaram alegres, em outras traduções, possuídos de alegria. Eles olharam para Jesus e falaram, até os demônios se submetem a nós. Demônio nunca se submete à multidão. Demônio se submete àqueles que começam a se consagrar e falam, Senhor, me usa, eu quero ser usado por Deus. Você sabe que o único lugar que você quer ser usado no planeta é na presença de Deus. De resto, ser usado é altamente pejorativo.
Meu pai me usou, pastor, minha mãe me usou, olha, o meu sócio me usou, meu ex-namorado, minha ex-namorada. Toda vez que você fala que alguém te usou, foi ruim. Mas os 70, eles sabiam que ser usado por Deus é ser possuído de alegria. Tem alguns dias, gente, que eu estou todo miserável. Se é para Jesus, pode bater palma, igreja, aleluia. Gente, tem dia que eu saio miserável da cama e eu falo, ai Deus, será que se chamou eu mesmo? Nossa, Leandro, você ainda passa por isso? Quem não passou, que atire a primeira crise. Às vezes eu levanto e falo, nossa, será que eu sou de Deus mesmo? De repente eu encontro alguém na rua. Pastor, posso te dar um abraço? Meu Deus, outro dia eu ouvi a mensagem tal sua, mudou minha vida. Aí você começa falando, meu Deus, eu vou no YouTube ouvir essa mensagem também, que eu estou precisando mudar de vida. O espírito está pronto, irmãos, mas a carne é fraca. E louvado seja Deus por isso. Deus aumenta a nossa dependência, amém? Aí eles voltam e falam, Jesus, a gente está possuído de alegria, agora que a gente é staff aqui, a gente é voluntário aqui na Lagoinha. Aí Jesus fala, vocês estão com alegria? Sim, outro dia manifestou um demônio e a gente expulsou. Aí Jesus dá no meio, né? Vocês se alegram porque os espíritos malignos submetem a vocês? Vocês deveriam se alegrar porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Irmão, demônio vem e volta, doença vem, muda de doença, depois vai outra doença. Tudo isso Jesus faz. Mas ter o nome no livro da vida garante que nunca mais você vai passar pela condenação. Jamais você vai ser condenado. E ainda Jesus diz assim, eu vi Satanás sendo lançado como relâmpago. Ou seja, antes de você expulsar demônio, eu vi ele ser expulso do céu. E já sei que ele está derrotado debaixo dos nossos pés. Ou seja, tudo bem que você já não é mais a multidão, agora você é dos 70. Mas mesmo assim Jesus está falando assim, não pira. Mais do que ser usado com poder, é ter poder de Deus dentro de você e ter o seu nome no livro da vida, amém? Agora, que é gostoso ser usado por Deus, é gostoso ser usado por Deus. É bom demais. Repete comigo, mas existe um nível mais alto. Jesus tem a multidão, Jesus tem os 70, mas Jesus também tem os 12. E o louco é que os 12 não fizeram um cursinho para passar. Os 12 não demonstraram, não mostrou currículo, ó, eu sou top, profetizo, rodo no manto, interpreto, oro em línguas, tenho revelações. Pega aí meu portfólio, pastor. Já preguei na Lagoinha de Miami. Não precisa disso. Quando Jesus escolheu os 12, Ele não escolheu por quem eles são, mas por quem Ele é. Escolha as pessoas para se relacionar com você a partir de revelação. Deus sempre nisso nos dá um malvado favorito. Jesus tinha alguns malvados favoritos. Judas era o malvado favorito. Pedro era meio malvadinho favorito. Isso significa que não importa como você começa a caminhada, importa como você vai completar essa caminhada. Jesus te chamou e Ele vai continuar a sua cura no caminho, no percurso. Agora, qual a diferença dos 12 para os 70? Mateus 13:36. Então ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e pediram, explica-nos a parábola do joio. Presta atenção, a multidão foi embora com a parábola. Os 70 estão possuídos porque foram usados poderosamente, isso trouxe alegria. Mas os 12 fica ainda depois que o voluntariado vai embora. Os 12 eles querem carregar a mala do Jesus. Você sabe que a escola de profetas de Elias estava formando teologicamente vários profetas, mas o sucessor ele queria ir em todos os lugares onde Eliseu ia. Porque hoje temos um monte de pastores usados por Deus aqui, porque um dia eles ficaram servindo o pastor André Fernandes, que por sua vez já serviu outros pastores. Então é assim que Deus forma. Deus não forma pastores numa escola, Deus forma pastores servindo pastores até que esses homens adquiram a estatura de servo de todos. Então você sabe, no momento em que Jesus sentava, acabava o culto, todo mundo comia, alguém falava, Jesus, teve uma parte do culto que a gente achou demais, pode falar dela de novo? Gente, vira e mexe, alguém está me dando carona para o aeroporto de volta. Alguém, pastor, você falou um negócio na pregação? Fala mais disso para mim. Gente, a única pessoa que acessa essa informação é quem não é apenas
envolvido, é quem não é apenas comprometido, mas é quem está afim também de entregar a sua vida para Jesus, como aquele líder entrega a vida dele para Jesus. Tem cara que briga para ver quem que vai buscar o pastor quando o pastor chega, o cantor quando o cantor chega. Ele quer um nível a mais, porque aquilo vai dar acesso. E nós estamos falando de meros homens. Esses homens tinham acesso ao próprio Jesus. Então, Mateus 10:1, a Bíblia diz que Deus deu poder para eles sobre espíritos imundos, para expulsarem e curarem todas as enfermidades. É um nível mais alto de relacionamento. A esses é dado o poder de conhecer os segredos do reino de Deus. A multidão não conhece os segredos do reino de Deus. O voluntariado não necessariamente conhece os segredos do reino de Deus, mas aqueles que passam para o nível de querer ser discipulado. Só que esse discipulado tem um preço. Não é eu quero ter um discipulador, é eu estou correndo a mesma corrida. E o cara do bastão tem que correr me vendo do lado, até que um dia a velocidade dele comece a diminuir, aí ele passa o bastão para mim. Então há uma diferença na igreja entre disponíveis e dispostos. O disponível está sempre de braço cruzado, querendo acusar a liderança. Estou disponível, ninguém me chama para nada. O disposto, ele fica que nem zagueiro marcando o Neymar. Ô pastor, onde você vai? Ô pastor, o que vai ter hoje? O que vai ter na igreja hoje? O que vai ter mesmo? Qual que foi aquele recado? Nossa, eu quero fazer carisma. Nossa, eu quero ser do voluntariado. Nossa, eu quero ser do GC. Meu Deus, será onde mais que eu posso servir? Você entende? A marcação cerrada. Esse é o preço. E o preço não é da Lagoinha. O preço é da palavra de Deus. Já está tudo aqui, eu estou lendo para você. Então olha só, ele reuniu com os seus discípulos, e enquanto eles partiam, olha só, ele reúne os discípulos para partir os pães e dá para a multidão. Sabe o que sobra depois? 12 cestos. Eles pegam os 12 cestos. O que simboliza isso? Quantos discípulos Jesus tinha, gente? Sobrou quantos cestos? Isso fala do pagamento daquele que sai do nível dos 70 e quer entrar para o nível de discípulo. Existe um pão escondido só para aquele que serve mais e além, que dá a capa, que entrega a outra face, que dá também a túnica, que corre mais uma milha. Então enquanto eles, olha que louco, gente, enquanto eles comiam do que sobrava, com a boca cheia ainda, porque eles nem lavavam a mão para comer, já era acusado pelos fariseus. Imagina se eles conseguiam falar de boca vazia. Ô Jesus, seguinte, você falou uma coisa uma hora lá no culto, pode explicar para a gente o que quer dizer aquilo? Ele estava lá, ó, comendo o salário e a recompensa de servir além, e ao mesmo tempo sendo instruídos nos segredos do reino de Deus. Você decide, cara. E essa história não é sobre você andar comigo, essa história é sobre você andar com Jesus. Isso é muito poderoso, cara. Então, Mateus 13, versículo 10, Jesus respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino, mas a eles não. Por que você fala com eles em parábola? Porque eles ainda não. Mas por que ainda não? Porque tem que ter fome. O Senhor não faz acepção de pessoas, por isso que Ele salva todos, mas Ele faz acepção de atitudes. Nós precisamos de atitudes cada vez mais parecidas com Jesus. Então eles se sentam à mesa, bebem e comem do pão e vinho, ficam com toda a sobra dos 12 cestos, têm os seus pés lavados. A gente pensa que é fácil cuidar de discípulos. Jesus está lavando os pés de todos, inclusive de Judas. Chega na vez de Pedro, Pedro tira o pé da bacia. Eu não. Pedro, deixa eu lavar o seu pé, meu filho. Não, eu não sou digno. Pedro, se eu não lavar, você não tem parte comigo. Então também lava a minha cabeça, Jesus. Pedro, aceita a regra, é só o pé, cara. Sempre tem uns irmãos que não entendem, ele é mais guloso, mais espalhafatoso, ele vai para cima. Você tem que falar às vezes: calma, irmão, eu não sou Jesus, sou só o pastorzinho aqui da igreja, cara. Mas tem gente que tem tanta fome que quando ele vê Cristo em você, ele quer grudar você. Ele quer levar você até para a vida dele. Agora, repete comigo: mas existe um nível ainda mais alto. Jesus tem a multidão, Jesus tem os 70, Jesus tem os 12. Mas no meio dos 12, Jesus tem 3. E você que sofre da doença de panelismo, panelinha de Jesus, irmão, e vai reclamar para Ele.
Só que o segredo da panelinha não pode ter tampa. Panelinha sem tampa, sempre você é convidado para subir de panelinha. E quando você é convidado, as pessoas já sabem quem você é, por isso elas estão chamando você para entrar. Então você tem algo para oferecer. Segunda coisa, você tem alguma coisa para aprender. Eu fui chamado de pastor de uma igreja para pastor de várias igrejas. Daqui a pouco de Taubaté para São Paulo, daqui a pouco de São Paulo para o Brasil, daqui a pouco do Brasil para as nações. E eu não pude continuar me comportando como no início. Se você está se alimentando dos segredos do reino e do pão vivo que desce do céu, o simplismo vai dando lugar para a complexidade do Espírito Santo se movendo dentro de nós. Você vai sendo equipado. Você não é a mesma pessoa. Você não é cheio de conhecimento do mundo ou ciência natural. Você é cheio de oráculos do Espírito de Deus, palavras de revelação, sã doutrina de Deus. Isso está fazendo você expandir. E mesmo em meio aos 12, Jesus tinha sua panelinha pessoal, que eram os 3. Então tinha mais um grupo. Eram os amigos mais íntimos de Jesus. Mateus 17, verso 5. Jesus está indo para a transfiguração, ou seja, ele vai para um lugar que ele vai demonstrar que ele é. Jesus vai lá e explode. Uma glória reluzente toma. Seu corpo não é mais natural, é um corpo glorioso. Do nada aparece Moisés e aparece Elias. Um é a igreja que vai morrer e depois ela vai ressuscitar. O outro é a igreja que vai ser arrebatada. Eles estão exemplificando o modelo da igreja. Pedro, Tiago e João olhando para os 3. Aquele mover absurdo. Aí eles têm uma ideia: vamos construir 3 casas. Uma para Elias, uma para Moisés, uma para Jesus. E a gente vai ficar todo mundo aqui. Você lembra o Schubert aqui movendo, Deus usando ele poderosamente. Todo mundo: meu Deus, eu quero morar na igreja. Nunca mais eu quero que acabe essa conferência. Foi a mesma viagem que os 3 tiveram. Quando eles falam: vamos ficar aqui, Jesus volta ao normal. André Aquino e muitos caras experimentaram com a gente em Taubaté um mover de Deus que tocou a nação toda. E em algum momento que as pessoas só queriam mudar para Taubaté, só queriam ir morar em Taubaté para viver o que a gente estava vivendo. A gente estava vivendo isso com Aquino, a gente estava vivendo isso com Morada, a gente estava vivendo isso com Malê, a gente estava vivendo isso com vários ministros. Uma galera querendo mudar. O Espírito de Deus falou assim: não é sobre um lugar, é sobre um nome. E esse nome não é Leandro, não é Taubaté, é Jesus. E eu estou só fazendo de vocês uma família espiritual. Depois eu vou esparramar vocês para a terra. Nesse exato momento, vários pontos do planeta estão sendo tocados pelo derramamento que teve naquele lugar. E o que é isso? Nós vimos sim a glória de Deus lá, e ficou com todo mundo com vontade de morar lá para sempre. Alguns de vocês vieram para cá por causa do mover que está acontecendo aqui. Mas alguns já falaram: o Fernandes foi enviado, será que não está na minha vez de ir também? Para alguns sim, para outros não.